Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos nesta manhã de domingo. Está começando o Jornalismo em Pauta para estar evolução constante nas séries AM 1440, na Positiva 90.9. O jornalismo do Grupo Séries vai debater os fatos da semana. Sou Felipe Keller, ao lado de Daiane Gissing, Antônio Sadi Ribas, Thalita Trenepol e o Gustavo na técnica na manhã deste domingo. Final de ano é o último Jornalismo em Pauta de 2023 e a gente vai então debater os fatos que concluíram o ano de 2023 no mundo, aqui no país e também algumas questões relacionadas a acontecimentos aqui no Rio Grande do Sul e também na nossa região e local. A gente sempre começa falando sobre assuntos internacionais. Hoje a pauta é sobre o decreto do presidente Javier Milei, da Argentina. Ele realizou um decreto para, inclusive, demissão em massa de quase 7 mil servidores federais na Argentina, além de um pacotaço de austeridade econômica, diminuição de gastos e tudo mais, o que gerou ali uma certa fúria do setor dos sindicatos lá na Argentina, manifestações e protestos ao longo desses últimos dias. É a primeira prova de fogo do governo Milei na Argentina, o país que vive uma crise. Aliás, o governo herdou uma crise econômica e também política. Há também a polaridade lá entre esquerda e direita no país vizinho. A gente começa então comentando essa questão, até porque na Argentina os sindicatos têm muita força. Aí você vai mexer logo com aqueles que bancam o sindicato, que são os funcionários federais, seja de médio ou grande escalão. Ou seja, é uma situação bastante barulhenta que acontece inicialmente na Argentina. São medidas drásticas para tentar estancar um pouco a crise administrativa e também fiscal, econômica que a Argentina está passando. Sadia, a gente comentou no Central essa semana e é possível fazer isso? É possível bater de frente com os sindicatos na Argentina? Tudo bem, Felipe? Bom dia para você, bom dia para os amigos ouvintes aqui do Grupo Série de Comunicação, para a Thalita, para a Daiane, enfim, para todos os nossos ouvintes. Felipe, a América do Sul como tal vive o mesmo drama em se tratando de organizações sindicais. Nós temos aqui no Brasil também esse tipo de problema que o Milei está enfrentando lá na Argentina nesse momento. Mas na Argentina é um pouco diferente, é um pouco mais grave, e as medidas que o Milei está tomando, elas são mais drásticas. Aqui no Brasil, o caso foi um pouco mais sutil. Os sindicatos, de alguma forma, perderam o seu poder com uma medida que foi votada no Congresso Nacional. E a contribuição sindical acabou. A reforma trabalhista. Ou a reforma trabalhista, né? Acabou, então, limitando esse poder dos sindicatos, dos sindicalistas. Agora, na Argentina, a medida que o Milei optou foi justamente demitir, ou ameaçar pelo menos demitir. Lá ele vai ter mais problemas, lá ele vai ter um pouco mais de dificuldade. O fato é que o Milei é um governo, ele está pleiteando um governo que diminua a carga do Estado, que o Estado seja um pouco mais leve, né? O Estado na Argentina também é pesado, exemplo do que é aqui no Brasil. Tem muitos encargos trabalhistas e os sindicatos é que mandam. Então as informações que vêm de lá dão conta que esse é um problema sério, e essas manifestações que ele está recebendo nesse momento aí é aquela chamada abstinência financeira, abstinência de poder, abstinência financeira, abstinência de protagonismo que esses órgãos sindicais na Argentina até então estavam tendo, e que os outros governos não conseguiram controlar isso, né? Até porque era um governo de esquerda e controlavam e tinham esse poder. Agora, como a situação é outra, como o governo é outro, então ele está enfrentando essa série de protestos aí. Mas eu acho que ainda
O Milei, no primeiro ano, nos primeiros meses de governo, primeiro mês de governo praticamente, ele tomou uma medida dessas, ele faz certo porque não dá para fazer isso lá no segundo, ou no terceiro, no quarto ano de mandato, né, Felipe? Porque aí politicamente, ele perde muito. Então agora, se ele conseguir resolver esse problema agora, ele vai ter um tempo grande aí para trabalhar e quem sabe até demover essa ideia hoje que paira sobre ele, sobre o governo dele, de que é um governo antipopular. Isso, para aprovar todos os decretos é preciso ter aprovação de maioria no Congresso Nacional, né, na Argentina, e o Milei não tem aquela grande maioria, né, para conseguir a aprovação. Eu sinceramente não sei para te dizer isso categoricamente, mas eu imagino que seja mais ou menos que nem aqui no Brasil, né? E ele não tem, realmente a gente pode afirmar de forma categórica que ele não tem a maioria no Congresso. E aí teria que comandar por medida provisória. Medida provisória a gente sabe que tem prazo, né, determinado, não é para sempre. E lá adiante, ou a medida provisória caduca, ou então ela cai por terra, né? Então, essa ação dele aí de demissão, né, é um ato extremo e que é bastante radical para o momento. Ou vota ou invalida, né, o decreto. Outro assunto internacional, puxar a Daiane e a Thalita para comentar. Não sei se vocês querem comentar alguma com relação à Argentina ainda. Eu queria fazer só um comentário que, apesar de ser complexa a situação em que vocês colocaram, antes de tudo, né, muito bom dia, né, último jornalismo em pauta deste ano de 2023, assim como, né, desta trajetória que a gente teve um ano inteiro juntos, né. Ano que vem, claro, estaremos novamente com mais edições, mais debates, mas trazendo a minha interpretação de toda essa situação que acontece na Argentina, na verdade eu acho que é exatamente isso que o Javier Milei se propôs a fazer. Ele se propôs a mudar o cenário econômico que se tinha na Argentina. E no meu ponto de vista, infelizmente, para mudar uma situação que estava extremamente, né, em declínio, uma situação que estava extremamente, né, com uma pobreza instaurada e com uma inflação, né, gigante lá na economia, no cenário econômico da Argentina, eu acho que infelizmente tu tem que ter alguns cortes, e eu acho que esses cortes não podem ser cortes pequenos. Para ter um impacto grande, para dar uma diferença econômica, ele teria que ter atitudes mais extremas, como essa que ele está se colocando a ter a partir desse momento. Então, não sei quais são os olhos das pessoas de lá, como é que vão enxergar isso, mas eu acredito que para você ter um resultado mais positivo num cenário em que você não está satisfeito, você tem que tomar atitudes para que isso aconteça. E às vezes essas atitudes devam ser mais extremas, que é o caso que, enfim, o Javier Milei lá na Argentina está se postando desse jeito. E eu acho que assim se pode ter, quem sabe, né, ano que vem, uma melhora, talvez bem significativa até na economia. Mas tudo depende de como também vai ser o aceite por conta dos órgãos que às vezes podem impedir essa melhora na economia também, com os decretos, enfim, e as formas de governo que o Javier está querendo instaurar lá na Argentina. A gente continua com o jornalismo em pauta, na pauta mundo, vamos dizer assim. Os bombardeios de Israel na faixa de Gaza continuam. Já até uma crítica de Israel contundente contra a ONU querendo alguma resolução de paz, o Egito, o Catar também tentando encontrar alternativa para que os bombardeios se encerrem na faixa de Gaza, mas Israel não está recuando até a eliminação total do Hamas. Tem a consequência, claro, da população da Palestina, ou no caso os palestinos. E aí fica aquela pergunta, né? A guerra começou oficialmente em 7 de outubro, lá naquele momento que houve a invasão do Hamas em Israel. E aí, Israel tem que aceitar alguma resolução da ONU e parar o bombardeio e deixar como está, ou realmente seguir em frente e eliminar o Hamas, Daiane? Qual que é a situação complexa e qual que é o acordo que você fecharia? Eu acho que é difícil chegar num acordo nesse ponto, né? Primeiramente porque Israel estava, digamos assim, quieto no seu canto, né? E teve essa invasão do Hamas, que é um grupo terrorista e que invadiu Israel. Nesse caso, como tu mesmo falaste, Felipe, o povo palestino está ali sofrendo as consequências por algo que ele não escolheu. E todos os dados que a gente recebe em relação ao que vem das mortes causadas dos bombardeios de Israel
nenhum órgão de imprensa consegue verificar esses dados, porque são dados repassados por Israel, que está sobre o domínio deles. Então, também não são dados que são 100% confiáveis do que se acontece lá também, nesse sentido. Acho que é difícil chegar num consenso e Israel não vai parar a guerra em nenhuma resolução. Essa semana eles também pararam de dar os vistos, né, para os integrantes da ONU e não vão ser renovados, muitos deles. Então, acho que é um conflito que vai seguir por muito tempo ainda. E, infelizmente, o povo palestino é quem mais está sofrendo nesse meio desse conflito. Eu acho que, Felipe, a resposta para a tua pergunta é nunca, né? Nunca tu deve ceder a um grupo terrorista. No meu ponto de vista, pelo menos, eu acredito que não exista negociação que você deva fazer com um grupo terrorista no interim, que é o Hamas. Eu acho que não existe uma forma, mesmo que a ONU, né, que é para ser a defensora dos direitos humanos, enfim, mesmo que a ONU estipulasse isso, eu acho que a cedência a um acordo, né, com um grupo terrorista nos coloca numa posição em que não se tem um fim do túnel assim positivo para isso. Eu acho que quando tu se coloca na posição de fazer acordos com um grupo terrorista, eu acho que a partir dali as coisas tendem a sempre piorar. Olha, eu penso que essa guerra, quanto ela mais protelar, quanto mais for protelada, quanto mais tempo ela durar, pior para Israel nesse contexto. Por quê? Porque Israel está bombardeando uma região que ela tem bandidos, tem terroristas, mas também tem pessoas de bem, tem civis, tem, enfim, cidadãos ali que são vítimas, literalmente, primeiro das bombas de Israel e segundo, vítimas desse Hamas, que lidera ali as ações, então, terroristas na faixa de Gaza. E quanto mais Israel tem que bombardear essa região, essa faixa de Gaza, muito mais desgaste ele vai ter com a comunidade da região ali e com a comunidade internacional. É um problema sério esse que está enfrentando o Benjamin Netanyahu como primeiro-ministro de Israel, e essa situação que tem que enfrentar essa guerra, que na verdade é uma guerra só de um lado, porque é Israel que está tomando as ações, Israel que tem o poder econômico, vez por outra o Hamas, né, consegue uma ação aqui, outra ação ali, um esforço sobrenatural. Agora, o que eu não entendo, e ainda continuo não entendendo, é como é que o Hamas entra num conflito desse e não tem poderio para enfrentar Israel. Eu já falei aqui, Israel é o quinto exército do mundo. É um poderio bélico e ainda tem apoio dos Estados Unidos, tem apoio da Inglaterra, tem apoio da França e tantos outros países de primeiro mundo. Então não dá para entender. O que o Hamas conta mesmo é justamente com o prolongamento da guerra, os erros de Israel em bombardear a cidade ali que tem a população civil, para que aí haja um desgaste e aí perda de força de Israel. Mas fora isso, até agora o Hamas não provou que tem condições de enfrentar, Felipe, Israel nesse contexto aí de conflito. Jornalismo em pauta, a gente sai dos assuntos internacionais ou do mundo para chegar aqui. Deixa eu só fazer um comentário aqui, claro. Falando em guerra. Essa semana também, uma notícia que eu acho que ela vai repercutir em âmbito internacional é o nosso metido a ditador lá, o Kim Jong-un, ditador da Coreia do Norte. Ele, na convenção do partido dele, que é o partido que manda lá, o Partido Comunista, o único partido, ele está pronto para a guerra e que não vai admitir, por exemplo, ser atacado. Mas quem é que vai atacar a Coreia do Norte? A Coreia do Norte não oferece nada para ninguém. Ele desenvolve lá, diz que desenvolve bomba atômica, e ele está bem louco por uma guerra. O que pode levar uma guerra lá é ele, por exemplo, atacar a Coreia do Sul, que é o país vizinho ali, ou, que eu não acredito, lançar um míssil contra ali a região do Havaí, que é onde se supõe que ele tem a força para alcançar com aqueles mísseis que ele testou lá. Mas se não atacar por atacar a Coreia do Norte, não vejo nenhuma razão, assim, não se tem uma razão palpável para fazer isso. Agora,
ele atacar outro país, possivelmente a Coreia do Sul, aí ele vai ser atacado, aí ele vai contra-atacar. Enfim, é um ditador, né, ditadorzinho que eu digo, que explora o seu povo e que nessa convenção do partido dele lá acabou saindo com esse impalpério aí. E tu não pode sair do país, né? Porque as famílias coreanas que moram numa Coreia ou na Sul, da Norte, não podem se ver ou não se ver, né? Então tem esse problema sério também. Só para complementar, o Sadi falou da Coreia do Norte. Essa semana também teve a questão do governo da China, que está tendo eleições também em Taiwan, e que está ameaçando, caso o governo de Taiwan não dê o apoio à China ali, de invadir novamente Taiwan e tentar juntar a província de Taiwan de volta à China. Então tem esse conflito aí que vai se desenrolar nas próximas semanas. As eleições acontecem em 13 de janeiro, que também tem uma certa tensão entre a China e Taiwan, que está se formando naquela região. Bem, são os conflitos bélicos que estão girando aí, acontecem em diferentes regiões do mundo. Aqui, na pátria brasileira, assuntos do meio político acabaram gerando muita repercussão. O Senado Federal promulgou na última quinta-feira o marco temporal das terras indígenas aqui no Brasil. Essa é uma questão que o governo vai levar para o Supremo novamente. Então vai girar de novo toda aquela história, enfim, do Supremo legislar. E essa questão aqui do marco temporal vai ser uma pauta, provavelmente vai ser muito debatida, até acredito que vai ser um fator que a imprensa vai comentar muito com a classe política aqui na abertura da Expo Direto, por exemplo, né? Marco temporal, que é um assunto que, inclusive, a bancada gaúcha, tirando ali o PT e o PSOL, né, votaram a favor do marco temporal ou da tese do marco temporal. E aí? Essa questão aí está no STF, né, Felipe? O Congresso então aprovou. Né? E o Lula agora vetou. O STF está votando lá e foi suspensa essa votação. Eu acho que foi o ministro lá que pediu vista, né? Isso, e aí ficou para o ano que vem, né? Devido ao recesso, né? Então agora eles só vão voltar a analisar após o recesso. Mas o Supremo não estava julgando a lei antes desse projeto aqui aprovado? Estava julgando. Esse aqui é outro projeto, no caso, né? Estava julgando. E aí o Congresso antecipou na questão. E justamente para forçar de alguma forma duas questões basicamente. Ou que o Supremo cessasse a votação, ou então que o Supremo votasse de acordo com o que o Congresso Nacional, que rege as leis nesse país, e que o Supremo está lá, né, para não contestar, por exemplo, as leis do Congresso Nacional. Mas não foi o que aconteceu. A única movimentação que houve no STF justamente esse pedido de vistas aí e essa análise um pouco mais aprofundada. Até porque aí nesse meio tempo dá-se um tempo aí de que se pense sobre essa questão. Mas é um problema sério, complexo, e que se os membros lá do Supremo, eu nem sei quanto é que está a votação, sinceramente, nesse momento. A tese ia ser derrubada. A tese já estava praticamente encaminhada para ser derrubada. Que é um pleito do governo, né? Do governo federal. Isso, daí o governo reagiu com essa nova lei, né? Que é praticamente o mesmo texto, só muda um outro. Enfim, Felipe, nós estamos aí diante de uma situação que realmente ainda vai gerar muita discussão e o STF é o grande protagonista nesse momento dessa questão aí. Mais uma vez, né, Sadi? Mais uma vez o protagonismo se volta ao STF, que está querendo fazer algo que não é de sua função determinada por lei. Mas em todos os casos, o que a gente enxerga, e que eu concordo com o Felipe, no momento da Expo Direto, que é uma feira em que muitas personalidades políticas vêm até o nosso município, né, vêm até a Expo Direto Cotrijal, é o momento de você, que elegeu aquele determinado político, você que tem suas terras, porque muitas pessoas vão ter uma insegurança jurídica se caso aconteça essa derrubada do marco temporal, né?
porque o marco temporal ele dá seguridade jurídica à propriedade. Então, muitas propriedades, muitas terras vão ser rediscutidas, o seu marco, o seu limite, e isso é um complexo muito complicado, porque, vamos lá, isso é desde 1980, né? 88, ali na Constituição. Então, assim, ó, imagina quanto que vai se discutir. E outra, corroborando com isso, essa questão que é importante também para nós e para todo o país, para todo o Brasil, a gente vê, né, que nesse último ano, que vai também ao encontro da questão de terras, enfim, se teve um aumento novamente das invasões, né? Já a gente tinha contido, tinha um retrocesso em relação à invasão das propriedades privadas, e agora nesse último ano já se tem pesquisas de que o aumento das invasões foi demonstrado e foi comprovado neste último ano de governo federal. Então, assim, mais uma vez a gente tem a insegurança jurídica pairando no Brasil e principalmente a insegurança de quem está lá com as suas terras e que trabalhou para comprá-las. É muito triste ver se isso realmente se concretizar com uma atitude do Supremo Tribunal Federal. Outra pauta nacional foi, já está no Diário Oficial da União, o salário mínimo para R$ 1.420. É R$ 92 o aumento, né? Era para ser 1.400 Era para ser Era R$19 a mais, eu acho, né? É, R$19, R$20 a mais. E ficou em 1.420, então a base do... A partir de fevereiro, da folha de fevereiro. Do salário mínimo. Tem essa questão também aqui no Rio Grande do Sul, né? Que é a Assembleia Legislativa, que é o piso salarial regional. As empresas acabam meio que botando um pouco de pressão ali com relação a essa questão, tem o envolvimento dos sindicatos também. É sempre um debate bastante fervoroso ali na Assembleia com relação ao piso regional aqui no estado. Mas em tese, né? Sempre a lei maior prevalece sobre... Eu nem sei como funciona esse aspecto aí, se vale o piso regional, como é feito isso, se é com base na lei nacional, ou se é feito um acordo entre as empresas. Felipe, eu particularmente eu defendo que nós aqui do estado deveríamos ter um salário mínimo diferenciado. Por que nós deveríamos ter um salário mínimo diferenciado? Porque nós aqui temos um período de inverno, Santa Catarina também tem, eu sei que Paraná também tem, e por conta então desse gasto que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul com compra de roupas de inverno, que são roupas mais caras, que são roupas que afinal de contas você gasta um pouco mais, então você teria que ter um valor um pouco maior. De alguma forma, esse salário mínimo regional, que é estabelecido aqui somente pelo governo do estado, ele vem de encontro a essa situação. Agora, não é oficial, né, Felipe? Não tem essa conotação aí de justamente por estarmos numa região fria, numa região que no inverno você precisa comprar roupa mais grossa, e essa roupa mais grossa custa mais cara, ao passo que lá no norte e nordeste os caras vivem de calção o ano inteiro, e esses 1.400, então, ele basicamente é para subsistência, para você então comer. Aqui, comer, ser vestido não vai precisar, né? Com um calção lá ou pouca outra coisa, você, na maioria do tempo, você vive, a não ser que queira algo mais diferente ou vá viajar. Mas há, na minha opinião, uma discrepância, né? Como tudo no Brasil, né? O mesmo asfalto que é feito aqui no Rio Grande é feito lá no norte também. Eu acho que deveria ter uma diferenciação, e nessa questão do salário mínimo também não há essa diferenciação. Tem essa história, acho que eu já contei, né? Que tem o pessoal do Rio Grande do Sul foi para a Europa, comprou roupa de inverno lá, e quando chegaram aqui na etiqueta viram que foi produzido na Serra Gaúcha, né? Lá tem essa brincadeira, né? O pessoal olhou ali na etiqueta Novo Hamburgo, Bento Gonçalves, tem essa brincadeira. Outro assunto também foi a desoneração da folha de pagamento, vai ficar entre 1% e 4%, né? Até 2027, e também foi promulgado pelo Senado. Até o Haddad, o ministro da Fazenda, queria elevar essa porcentagem de acordo com cada setor específico da economia brasileira, mas aí setores do Congresso também já foram para cima, né? Então é uma situação pelo qual vai ser um pouco mais difícil a aprovação. Aqui no Rio Grande do Sul, muita notícia
focado na questão climática, final do ano, enfim. A pergunta é, vocês quitaram o IPVA já? A Daiane quitou o IPVA, tudo tranquilo, pode andar durante 2024 sem problemas. 2024 tá garantido, foi pago, com um pouco de indignação depois de conversar contigo, Felipe, mas foi pago o IPVA para 2024, tá tudo certo. Aproveitando os descontos, né, que tínhamos aí agora até a última quinta-feira. Sem desconto ia pagar muito mais? Aqui eu só tenho a moto, né, então Sim. a diferença não ia ser tão grande, mas deu uma diferença considerável. Tem uma diferença, Nossa, pra mim não ia dar diferença quase nenhuma. Tipo, R$100, R$200. É 28% de desconto, 28%. Ah, mas daí se tu tem Né? tudo, Desconto né? total. Eu não tenho nada. Eu também não tenho Motorista, muita bom coisa. cidadão. Nem bom Eu- motorista, nem bom cidadão. Não atinge nada, Sadi. Eu Daí vou deixar consegui para ano que pegar vem, os né? dois. Vamos se preocupar isso ano que vem. Exatamente. Se você participar do Nota Premiada, se você for bom motorista, se você não tiver multa, se você... mais o que, aí você ganha 28% de desconto. Não, daí dá uma baita diferença, né? Foi considerável. Tu Acho. tinha tudo isso? Eu nunca ganhei uma multa na minha vida. Nossa, eu ganhei uma maravilhosa esse ano de 2023. Inclusive, eu até vou envelopar ela, Sadi. Vou botar na parede pra lembrar sempre dela. Vai fazer um quadro. Fazer um quadro dela. Aquele pardal próximo de Passo Fundo parece que ele se mexe. Tu passou por ele, Felipe? Não. Eu nunca acho ele quando eu vejo. É um pardal que eu não consigo encontrar. É complicado, cara. Mas digamos assim, é tipo numa baixada, né? Quando tu tá indo a Passo Fundo. Aí quando tu vê, tu só vê aquelas freadas, assim, aí tu vê, tá ali. Aconteceu. Passou daí. Aí foi, aí já era. Tu sabe que, na verdade, eu fui olhar o IPVA pra ver dos descontos, né? Não sei porque na minha cabeça eu tinha a interpretação de que talvez, né? Quem sabe eu ganharia os descontos de bom motorista, né? Daí, no caso, não ganhei. Essa tua multa aí só vai vir o ano que vem, então Não, para ela esse já ano, veio. o ano que isso corresponde ao ano passado. Se tu andou bem o ano passado, então de alguma forma você deve ter algum desconto, né? Essa que você teve esse ano, então acho que só vem o ano que vem. Não, ela Não vem entra. nesse ano. É nesse ano. É desse ano, porque tu paga o IPVA pra te transitar no próximo, mas ele é com base no que tu fez no ano anterior. Tipo, se tu se acidenta, se tem algum negócio, também prejudica isso. Se tu teve uma perca total, por exemplo, sabe? Tudo isso acaba impactando também. Inclusive na renovação de seguro, né? Mas a minha multa impactou nesse, Sadi. Porque eu não tinha multa no anterior e eu ganhei desconto. Daí nesse aqui eu tive umas 2, 3. Mas uma foi bem ruim, assim. Uma é aquela, não sei se você já ouviu falar, se algum guarda já te pegou e te disse que ia ter multiplicador por 5. Já ouviu falar sobre isso? Sabe o que é o multiplicador por 5? Sabe, Felipe? Já pagou uma dessas? É tipo a gravíssima, a pego em flagrante, coisa assim. Né, multiplicador por 5. O valor da multa tu multiplica 5 vezes, Sadi. Mas por quê? Por causa que ela é uma infração gravíssima. Eu ultrapassei numa faixa dupla. Tava atrás de um caminhão de soja. Daí fui ultrapassar. Que triste tava isso. Não pes- façam isso. Nunca. Mas ó, se foi nunca mais ultrapassei. Mesmo que tivesse um caminhão de soja que nem tava 40 por hora, tivesse visibilidade, nunca mais ultrapassei. 1.500. E pesa, né? Pesa bastante. Mas, Era quase tipo metade do IPVA. Bem tranquilo. É mais que o IPVA, quase mais que o IPVA. É caro, é pesado. Mas em outros países você poderia ultrapassar pela questão de mobilidade. Exatamente. Né? Só que Enfim, eu tive a maravilhosa sorte de ter blitz. a abordagem ali. Foi abordagem É. presencial. E aí, no fim, quando tinha que fazer, né? Não, mas tá errado, na verdade. Certo tá... Realmente, né? Ali tinha visibilidade, enfim, mas não se deve ultrapassar. Porque, assim, eu tive sorte, mas poderia ter acontecido alguma outra coisa. Então, assim, pra mim foi um baita remédio, foi uma baita, né, reflexão, porque não ultrapassei mais. Posso estar atrasada. A grande função da multa é justamente essa conscientização que você adquiriu de forma forçada, Thalita. Agora, há contestações de que realmente as multas são draconianas e tal, que, afinal de contas... Mas, de alguma forma, é só através de uma multa assim que você dá um start ali, né? Na que verdade, é você só no financeiro, né? Quando tu desperta. toca o financeiro do O bolso é a motorista... parte mais sensível que, Com o cidadão certeza, tem. né? Com certeza. Né? Então, a partir desse ponto aí,
Mas é porque eu não tenho dúvida nenhuma que o Estado não está preocupado com a tua vida, o Estado, que eu me refiro ao Brasil, né? O que ele quer mesmo é arrecadar, ele quer que você cometa multa, que você cometa infração e tal, e que ele arrecade, né? Eu acho que é um contrassenso do governo e é algo assim que eu acho que da parte do governo é muita cara de pau dizer que é para proteger o cidadão para não ter mais acidentes. Aí essa não me convence. Não, é uma questão de conscientização, eu acho, muito mais por questões, né? É uma forma de punir por infringir a lei, né? Mas claro, nessa pode ser que seja uma forma de, quem sabe, ali na frente evitar um acidente, pode ser que sim, mas não sabemos também se tem essa comprovação efetiva de que as multas são, porque a gente vê que muitas situações, e quase todas, eu acredito, agora esse dado não tem mas completo. Aquele pardal próximo de Passo Fundo, Voltamos pro pardal. aquele pardal lá é arrecadatório, fica meu protesto aqui, porque não há nenhuma razão de segurança ali naquele pardal. Existem pardais, porque uma vez quando o Tarcísio, o atual governador de São Paulo, era ministro da infraestrutura, ele falou numa entrevista, o sentido do pardal é trazer segurança na via e não ser fator arrecadatório. Eu acho muito estranho, por exemplo, você não ter um pardal em escolas em beira de rodovia, só ter a sinalização e faixa, ou saída e entrada de veículos pesados. Deveria ter um pardal para você passar devagar ali a qualquer custo, senão vai ter um custo mesmo. Agora, o pardal pegadinha, aquele que fica numa reta e você sabe, então existem outras formas de você fazer o controle de segurança das rodovias. Então essa é apenas a minha contestação com relação à questão de segurança no trânsito. Aqui na região, a gente teve a entrevista do Bom Dia Amigos, o Sadia apresentou, reunindo aqui os prefeitos da região, né, Sadia. Ano que vem vai ter eleição, né? Colorado, Lagoa dos Três Cantos, Vitrogref, Não Metoque, Santo Antônio Planalto, Carazinho. A novidade política partidária é a União Brasil, né? A União Brasil está em Colorado. O Sérgio Lacho, essa semana no Café com a Imprensa, afirmou que ele está indo para a União Brasil também. Então todo o pessoal lá vinculado à base do governo vai para a União Brasil. Eu não sei se o PDT aqui, como o PDT em Colorado, vai ser União Brasil ou não. Aí já não sei qual que vai ser a estratégia política partidária ainda. Mas as movimentações estão acontecendo, né, Sadi? Aqui em Não Me Toque também tem promessa de criação da União Brasil. Mas o PDT ingressar na União Brasil, os nossos PDTs aqui, eu acho meio difícil. Porque o PDT é esquerda, né? Esquerda pura. E o União Brasil é direita. Falaram muito por causa do Busato, né? Quando ele era secretário do Estado, enfim, que é vinculado ao partido, etc., por causa dos recursos, né? Aí o União Brasil veio para a região aqui nos municípios. Mas, enfim, a fragmentação partidária e a diferenciação de cada município, né, Sadi? Colorado é um cenário, Vitrogref é outro cenário, Lagoa é outro cenário, Não Metoque se apresenta com um cenário diferente, já é uma situação um pouco já diferente também em Carazinho, né? Enfim, são municípios com as suas particularidades políticas, né? O ano que vem vai ser um ano diferente aqui. Diferente não, a gente está habituado no sentido de acompanhar esse processo com a eleição municipal. Mas a eleição municipal ela tem uma peculiaridade. Ela aproxima mais o eleitor do candidato. Ela traz as questões do município muito próximo ali do eleitor. Então é uma eleição que chama atenção, é uma eleição que carece de uma responsabilidade muito maior ainda por parte da Justiça Eleitoral, Felipe. E o ano que vem então a gente vai ter esse processo todo aí, vamos estar acompanhando para e passo e trazendo aqui todas as informações. Isso mesmo, ano que vem ano de eleição. Acho que depois desse Expo Direto vai ser o foco assim, das pautas, né? No meio jornalístico regional também. Destaque
de região, Laiane teve entrevista com o Hélio Freitas também, né, essa semana. Felipe, só corroborando com o que você trouxe, a partir de janeiro, nós teremos todo dia no Jornal do Meio-Dia um boletim falando sobre o momento político, né? Até porque nós vamos estar fazendo a cobertura completa das eleições, estaremos trazendo as regras normativas, estaremos realizando debates, o Grupo Séries vai estar presente, né, de uma forma bem atuante nas eleições do ano de 2024. Então, a partir de janeiro de 2024, estaremos trazendo sempre um boletim com base nas questões políticas, coisas simples, comentários, situações de lançamento, pré-candidaturas, partidos. Essas informações todas estarão contidas neste momento mais político do Grupo Séries de Comunicação. Destacando então aqui, plano de política local, teve a devolução então de R$2.900.000 da Câmara de Vereadores para a Prefeitura. As entidades foram recebendo esse valor em atos simbólicos ao longo dessas últimas 2 semanas, aqui em Não Me Toque. Então, e cada vereador pode destinar uma emenda de R$25.000 no total desse valor aí de R$2.900.000, que é o que sobrou. O orçamento da Câmara ficou em 6, 7 milhões. Essa dia foi nessa casa, né? Para o ano que vem, né? 6, 7 milhões. É nessa faixa aí. Então, o que sobrar de 2024, então, lá no final do ano que vem vai ser destinado à Prefeitura novamente, a sobra. É que nesse ano a Prefeitura, a Câmara devolveu em torno de R$2.900.000 em dinheiro, né? Depois de todas as complementações para entidades, para o GAP, para a Brigada Militar, para o Corpo de Bombeiros, também para a Secretaria de Saúde, para a Educação, para a Assistência Social, e mesmo assim, também, exatamente. Não, foram várias entidades, viu, Thalita, que foram beneficiadas, né, pequenas entidades com R$10.000, como a gente teve ontem lá com os alemães, CTG, italianos, né, grupo de danças, enfim, holandeses. Então, e os vereadores ainda, cada um deles teve um aporte de R$25.000 para destinar à entidade que lhe bem conviesse. Poderia ser uma entidade que já foi beneficiada, poderia ser uma nova entidade, enfim, R$25.000, ou parcelar, fracionar esse valor aí, ou então para uma entidade. Mas depois de todo esse montante ainda, o município de Não Me Toque, no erário municipal, recebeu em torno de R$2.900.000. Muito bem, reta final, último Jornalismo em Pauta de 2023. Obrigado, Daiane. Bom final de 2023. Bebam com moderação. Não é pra ti isso aí, é pra todos, hein? Você de casa também. E feliz ano novo. Muito obrigada, Felipe. Eu não vou beber com moderação, né? Final de ano. não se teima. Mas a moto vai ficar na garagem. Vai ficar na garagem, com certeza. Vou continuar com o meu desconto de bom motorista. Em 2024 é a meta. Desejar um bom ano novo e que 2024 traga para todo mundo ainda mais sucesso, prosperidade e saúde. 2024 promete ser um ano um pouco mais complicado, mas que venha a nos fazer crescer cada vez mais. É a nós também aqui do Grupo Séries de Comunicação. Um excelente final de semana e um ótimo ano novo a todos. O último filme do ano, qual que é a dica? Tem um filme que estreou essa semana no cinema, que é a história dos Mamonas Assassinos. Filme brasileiro que está nos cinemas. Eu fui tentar assistir aquele filme do caso da VASP. Cheguei nos 2 cinemas em Passo Fundo. Não estava mais em cartaz. Não estava mais. Filme nacional 5 dias, 4 dias sai em cartaz. Do Senna, não durou uma semana, né? Cheguei lá em Passo Fundo, eu quero ver o filme do Senna, não tinha mais. Confesso que esse dos Mamonas eu estou com vontade de ir Aí aqueles assistir. besteróis americanos lá ficam 40 dias em cartaz. Mas enfim. Fica aqui a indignação. Fica mais uma indignação minha. A segunda. É o Pardal Invisível e os filmes brasileiros. E o IPVA. O IPVA. Eu sei que o IPVA é um fator arrecadatório importante, mas minhas contestações também ao IPVA.
Qual que era a dica? Mamonas? Mamonas Assassinas está no cinema, então fica a dica. Filme brasileiro, conta a história da banda e dizem que está muito bem roteirizado. Então, para quem foi fã ou conhece a história dos Mamonas Assassinos, acho que vale o filme pro final de semana. Eu, assim, como aconteceu o acidente, é meio que ficar inconformado ainda do ponto de vista como aconteceu aquilo, né? Não era para ter acontecido. Uma coisa assim... Hoje, na aviação, isso é uma coisa absurda, né? Enfim. Sadi, considerações finais. Felipe, aproveitando então esse momento aqui, que é o último Jornalismo em Pauta desse ano de 2023, que foi um ano, para alguns muito bom, para outros nem tanto, e para outros empatou, né? E a gente... Esperamos título do Inter pro ano que vem, né, Sadi? Vamos ganhar o título. Enfim, fechou o ano, né, do nosso jeito, mas eu acho que o mais importante disso tudo é ter saúde. A gente perdeu tantos amigos esse ano aí. Agora, recentemente, o Jolar aqui, que é um amigo nosso que até 2 meses atrás estava aí pela rua, andando conosco aqui, e de repente, de uma hora para outra, ele ficou doente e acabou, né, partindo para, né, uma outra, quem sabe até melhor. Mas enfim, eu quero, com essa manifestação aqui, então, lamentar as perdas que a gente teve nesse ano aí. Recentemente agora o seu Orlando Rose também, que nos deixou, né? E tantos outros aqui que poderíamos citar. Mas enfim, fica aqui o registro de desejo de boa saúde para todo mundo. Que 2024 seja um ano de muita prosperidade, principalmente saúde para todo mundo aí. Thalita. Eu concordo com o Sadi, eu acho que 2024 a gente tem que acreditar, né? Eu acho que a gente não pode perder as esperanças de que vai ser um ano melhor que 2023. Sei que tem muitas pessoas preocupadas, empresas preocupadas com os desafios que estarão por vir, mas eu acredito que todo obstáculo dado, ele só é dado para quem consegue ultrapassá-lo. Então, que todos nós tenhamos tolerância, paciência, compreensão. E claro, que Deus nos abençoe com muita saúde, porque eu acredito que quando você tem saúde, você consegue conquistar o que você quiser. O resto a gente vai correndo atrás, vai conquistando com o nosso esforço, com o nosso suor. Acho que essa é a reflexão que fica para o ano de 2024, que vem dando as boas-vindas logo mais aqui para todos nós. A todos um excelente 2024 e que em 2024 a gente possa estar cada vez mais juntos e cada vez levando mais informação, entretenimento e aquela companhia de todos os dias para você, ouvinte do Grupo Série de Comunicação. Obrigada, Felipe. Feliz ano novo a todos. Obrigado mais uma vez ao Gustavo. A gente encerra então o último Jornalismo em Pauta de 2023. Estar a evolução constante também esteve com a gente ao longo de todo o ano, certo? Obrigado, Daiane, Sadi, Thalita, feliz ano novo a todos, a você das séries, da Positiva que também nos ouviu e quem está nos assistindo, pode nos assistir na página do YouTube. YouTube, arroba canal Grupo Séries. Canal Grupo Séries. Canal Grupo Séries, a página. Eu vou decorar. Até o final do ano eu decoro. Enfim, obrigado a todos. Aquele tchau tradicional. E a gente retorna ano que vem.